Invincible. Episódio de ReZero! E nesse episódio tivemos uma luta épica de casal e precisamos conversar sobre a família Askria. O episódio começa com uma voz que é da personagem que faz título desse episódio, Teresina Van Askria. Ela diz assim: o quanto eu ficaria surpresa em saber que eu me apaixonei por você pela primeira vista. Daí a gente vê um campo florido, que é muito temático para o casal Wilhelm e Teresina. Pois se conheceram num campo florido. E estava lá a Teresina sentada meio que em um muro vendo as flores. E aí chega o Wilhelm, versão jovem. E temos que admitir, ele é muito gato. Ele pergunta o que uma mulher como a Teresina está fazendo aqui tão cedo. E aí a Teresina fica... Bom, não importa, vem aqui. O Wilhelm obedece e eles veem as pétalas voando no vento. E aí a Teresina pergunta ao Wilhelm se ele gosta de flores. E daí voltamos aos tempos atuais e tá lá o Wilhelm e a Teresina aqui tendo um duelo de espada. É a espada da Mac batendo uma na outra. É o Wilhelm mostrando sua força lá Sylvester Stallone. E aí vai falando que é permitido ter dúvidas antes de empunhar a espada, mas nunca quando estiver com ela nas mãos. E sabe que a Teresina entende muito bem do que ele. O Wilhelm até meio que dá umas cambalhotas só pra fugir das espadadas da Teresina. É então que o Wilhelm pergunta a Teresina se ela se lembra de como se separaram. E a Teresina ainda tá muda. Ele vai falando que ela partiu no dia da grande conquista. E ele tentou impedi-la, mas ela se afastou, deixando uma cicatriz no seu ombro, na qual nunca se cicatrizou. E o dia da grande conquista, para quem meio que ainda tá amnésia, é meio que onde ocorreu a baleia branca. O Wilhelm nunca esqueceu nenhuma única palavra que ela disse pra ele naquele dia. E nisso há um flash, onde meio que a Teresina fala que quando ela voltar... E aí o flashback é interrompido. E o Wilhelm veio pra cumprir essa promessa. Aí a luta entre cônjuges continua. É lâmina pra lá, é lâmina pra cá, é a Teresina saltando numa altura absurda. E alguém chega na pior hora possível ao testemunhar essa luta. E esse alguém é o Raquel Van Aster. Correção, Raquel Askria, já que ele nunca ganhou o Van. Pois, de acordo com a Wikipédia de ReZero, o Van é que é um título honorário da família Askria. E o Raquel, como ele é um alcoólatra e ainda por cima um péssimo pai, ele ainda não recebeu o título de Van. E pela primeira vez, o Raquel chamou o Wilhelm de pai. Isso faz que não só o Wilhelm é que erra meio que o golpe de espada, mas também que a Teresina meio que consiga meio que apunhalar a perna dele. O Wilhelm é casca grossa e meio que ele ainda não queria acabar com esse confronto. E é aí que o Raquel reconhece a sua mãe. E a Teresia já vai em direção do Raquel. O Wilhelm grita pra Teresia parar no que ela já ia fazer, achando que ele permitiria que ela fizesse uma coisa como essa. O Raquel já que se toca aqui. Essa provavelmente não pode ser a mãe dele, pois mesmo que ela seja, o seu pai jamais perderia. E o Ren pede pro Raquel meio que fugir, mas claro que em questão de segundos, o Raquel já é desarmado. O Raquel pede pra sua mãe não fazer isso. O Wilhelm pede para a Teresia lutar contra ele. E quando a Teresia já ia dar um fim no Raquel, aparece ele, Reinhard. Raquel começa a se perguntar o que ele fez de errado. E eu respondo: você existe. Mas a única coisa certa, meu querido, é você ter produzido o Reinhard. O Reinhard já ia pegar sua espadona. Quando meio que o Wilhelm ia falar, o Reinhard fala: os mortos não se movem. Os mortos não têm futuro. Não permitirei tal absurdo. E ele já saca a espada e todo o local de Priscila começa a se tremer. Porque isso é um absurdo de poder aqui.
que ambos parem e ele até implora pro Reinhard não matar a Teresia, pois ela é a sua Teresia. E o Reinhard, coitado, meio que ele se afirma que ele matou a sua avó há 15 anos atrás. Até agora a gente não sabe o que passa na cabecinha desse ruivinho, mas com certeza tá cheio de dano psicológico. E aí, quando meio que a Teresia já ia meio que meter o espadão no Reinhard, o Reinhard meio que só fala: o que você vê aqui é uma mera falsificação. E com um leve balanço de espada já acaba com a Teresia. Foi um corte rápido, mas muito melancólico. E é aí que a gente tem a história de vida da Teresina. A proteção divina do mestre de armas veio até ela quando tinha 12 anos. E aí já vamos pro flashback. Tava lá a Teresina plantando umas flores, quando ela de repente ela sente um impulso. E já imediatamente ela já percebeu que ela recebeu a proteção divina. E um homem também meio que de cabelos ruivos, acho que só tem ruivas nessa família, meio que já havia percebido isso. Daí a gente vê a Teresina vencendo um duelinho de espada contra um dos seus parentes, e 2 deles estavam vendo ela treinando. E aí chega o homem e ele fala: não há dúvidas, você é a próxima mestre de armas. E a Teresina, logicamente, fica assustada. E o homem meio que dá a espada sagrada, meio que da família Askria, de graça pra menina. O menino que a Teresina derrotou era o seu irmão mais velho, que se esforçava mais do que ela. E não passava nem um único dia sem que ele treinasse com sua espada. E o amava por sua dedicação e esforço. Aí a coitada da Teresina começa a chorar, pois ela recebeu uma proteção divina e ela não gostou. Mas o cara, mesmo assim, meio que entrega a espada pra ela. E esse cara é o tio dela. E nisso a gente vê que a Teresia acha que destruiu o sonho do seu irmão. Sua primeira campanha como mestre de espada ocorreu 2 anos depois. E foi a maior e a mais terrível guerra civil do reino. A Guerra Demi-Humana. Aí a gente vê o irmão mais velho da Teresina meio que andando. E meio que ele vê a sua irmã agachada, enquanto a espada tá meio que longe. Ele pergunta pra Teresia se ela tá com medo. Ele entende, afinal de contas, ela é uma garota doce que não faria mal nem para uma mosca. E começa a falar que quando ela o derrotou há 2 anos, ele ficou muito frustrado. Mas no final, ele ainda amava a espada. Nasceu na família Askria e teve irmãos mais novos. Principalmente a Teresina como irmãzinha. E ele é grato por isso. E, gente, esse momento é muito fofinho. Ele fala que se a Teresina meio que estiver com medo e não queira fazer isso, ele a protegerá. Afinal, ele é o seu irmão mais velho. Esse bom moço aí, cujo nome é Themis Askria, é realmente um bom irmão mais velho. Pena que tá dando muito red flag, literalmente, porque a família só tem ruivo. Naquela primeira campanha, ela não empunhou a espada em nenhuma vez. Ela não conseguia fazer isso. Na verdade, ela nem sequer entrou no campo de batalha. Em vez disso, seu irmão mais velho liderou a investida na batalha. E ele morreu. Mesmo assim, ela não foi permitida deixar o cargo de mestre de armas, pois o mestre de armas é o pilar de apoio total do reino. O fato dela ter fugido diante do inimigo foi ocultado, e a guerra continuou. E aí outros morreram, como seus outros parentes, Karlan, Katires, que também são meio que seus irmãos, e até mesmo seu tio, que era o seu antecessor como mestre de armas. Todos morreram num campo de batalha. Aí a Teresia foi assombrada meio que por essa visão do tio para pegar a espada. A visão do tio, que parece muito aquela visão do diretor do orfanato de Bungo Stray Dogs, começa a narrar para a Teresia que naquele dia ela deve ter pensado: ele é tão cheio de brecha
E mais uma vez pede para ela pegar a espada. E no meio da espada santa e das outras espadas estava uma florzinha. E se queimava ao fogo. Foi assim que, ao pegar a espada, o campo volta a ser florido. E aí ela teve o seu primeiro encontro com o Wilhelm. E daí teve flashes que meio que passaram meio que no episódio do Wilhelm, meio que em flashback. Onde o Wilhelm meio que vence a Teresia. E aí fala, você é mais fraco do que eu. Não há razão nenhuma de você empunhar a espada. E ela fala, se eu não empunhar, quem irá? E ele responde, eu darei sua razão de empunhar a espada. E você só precisa de ter um motivo para empunhar uma espada. E aí a fofa fala, então você gosta das flores? E ele, eu não as odeio mais. E ela pergunta, por que ele empunha a espada? Ela pergunta para o Wilhelm e a resposta é clara. Pra protegê-la. E nisso rola o beijinho entre eles. A fofa até pergunta se ele ama ela. E ele, você já deveria saber. E ela, tem coisas que a gente meio que quer que sejam coisas que quer que a gente seja dito. E aí ele fala, algum dia quando tiver voltado. Mas no final, como sabemos, ele nunca deu meio que essa resposta. Até agora. E gente, esse casal, Wilhelm e Teresina, são Ed Game. 剣を持つ理由はもうない。私が持たないなら誰が。お前が剣を振る理由は俺が継ぐ。ねえ、花は好き？嫌いじゃなくなった。どうして剣を振るの？お前を守るために。私のこと愛してる？わかる。言葉にしてほしいことだってあるのよ。いつか。E nisso, esses dois tiveram uma vida juntos. Se casaram, tiveram um Henkel. E até quando bebê, ele causava confusão com o seu próprio pai. Temos o Henkel criança treinando com o seu pai de espada. Henkel se noivando com a mãe do Reinhard. E tiveram o mini Reinhard. E, gente, o mini Reinhard é muito fofo. E a vida era feliz. Até o dia da grande conquista. O Wilhelm meio que já é contra isso. Do outro lado, a Teresina já tomou sua decisão. O Wilhelm até me pergunta se foi o Henkel que colocou a ideia meio que na cabeça dela. E a Teresina? Nem você e nem eu temos o direito de dizer isso. Sócrates se dá a caçada da baleia branca que apareceu de repente. Mas desde que a princesa foi ser captada, o líder dos Cavaleiros Imperiais, o demônio da espada, não pode sair. Portanto, como mestre de armas, ela deve agir. Bom, o título de mestre de armas é apenas decorativo. E a Teresina, de fato, graças a você. E ela faz a pergunta, Wilhelm, você me ama? E o homem ainda fica sem jeito. E nisso a Teresina faz aquele ferimento do ombro, utilizando a província divina do ceifador. Ou seja, agora ele meio que não pode seguir a Teresia. Se ele fizer isso, sua ferida nunca se cicatrizará. E esse homem, eu mesmo assim seguirei você, mesmo que você continue fluindo. E ela, nesse caso eu veneno por nada. Teresina garante que vai ficar bem, pois é a melhor espadachim depois dele, mesmo que isso seja meramente decorativo. E ela já cala a boca do Wilhelm só com um beijinho. E fala que ama o Wilhelm. E o Wilhelm não consegue responder, e ela fala, você pode me responder na próxima vez. Ou seja, meio que essa é a promessa que eles fizeram. Quando ela voltar, ele pode dizer as palavras que ela meio que ele nunca disse para ela. Bem, tem um evento da baleia branca, que aqui ela tá com o CGI. Se foi a intenção de deixar a baleia assustadora, acertaram em cheio. O povo vai atrás, mas enquanto rolava a perseguição, a nossa querida Teresina sente o ombro impulso. Enquanto esse já é comido, a nossa querida Teresina fica pra trás. Ou seja, esse foi o exato momento que ela perdeu a proteção divina. Bom, a Teresina já percebe que ela perdeu a proteção divina, mas não só isso, como ela só sabe que o Reinhard herdou ela. E aí, alguém fala, ora, uma mulher sozinha aqui. E era uma figura branca que só tinha alguns detalhes azuis. Mas nós sabemos quem é, né? É a Pandora. A
a bruxa da vanglória. E a Teresina já sabe que isso já é sinal de treta. Nem ela conseguiu empunhar meio que mais a espada. Bom, a Teresina pega uma espada normal e já vai avançando pra Pandora. E ela fala: vai ficar tudo bem. Oro para que você tenha novos encontros para a sua vida, além da espada, assim como eu. E a Teresina consegue cortar a Pandora ao meio, mas claro que esse capiroto é um capirotão. E ela fala: eu quero entender você. E a gente já entende que, dando a entender que não foi a baleia que matou a nossa querida Teresina. Foi a Pandora. A Pandora é incrivelmente uma destruidora de famílias. Primeiro teve a família da Emília e agora a família do Reinhard. Eu não sei o que vai por vir por essa coisinha aí, mas ela tá com cara de boy final. E voltando e encerrando o flashback, ela finalmente acorda e vê o Wilhelm. Ela acorda e o reconhece. E a primeira coisa que ela fala na cara do Wilhelm é: nossa, que cara bobada. E o Wilhelm fala que há algo que ele precisa falar pra ela. Ele não é bom com as palavras. E ela sofreu porque não conseguiu transmitir o que ele estava pensando. E por mais de 20 anos ele nunca falou. Talvez tenha deixado ela insegura. E ela finalmente sorri dizendo: seu bobinho, você realmente nunca percebeu? Você estava tentando me dizer isso o tempo todo. Seus olhos, sua voz, sua atitude, suas ações durante esse tempo todo. E eles ao mesmo tempo falam a mesma coisa, na qual o Wilhelm finalmente quis conversar para ela. Ele a ama. Essa cena é cinema demais. E nisso a Teresina desaparece como pétalas de flor, pois sabe que sua vida foi abençoada do início ao fim. Ela tinha muitas pessoas a ajudando e ela conheceu o Wilhelm. E tem fé que todos da família Askria vai ficar bem. E ela sempre amará o Wilhelm. No final, houve apenas uma coisa que ela tem se arrependido e nunca ter perguntado: o quanto ele ficaria surpreso ao saber que ela se apaixonou por ele ao vê-lo pela primeira vez. E o episódio termina, mas ainda tem cena pós-créditos. Raquel pergunta ao Reinhard se ele tá satisfeito agora. Reinhard meio que não entende isso. Raquel fala pro Reinhard não se fazer de bobo, pois agora a posição de mestre de espada é dele, tanto que em poder quanto em realidade. E agora não dá para mais negar o boato que ele matou a mestre de espada anterior e roubou a sua posição divina dela. E o Raquel tava meio que furioso com o Reinhard. Bom, o Reinhard meio que fala que ele receia que não entende o que ele meio que o seu pai tá dizendo. Isso deixa o Raquel ainda mais bravo e tenta atacar o Reinhard, mas claro que o Reinhard meio que ele tem meio que as esquivalidades no nível Iruma. E fala que o Reinhard tá sendo arrogante. Não importa o que ele diga, isso não muda o fato que ele viu. Que ele matou a sua mãe, Teresina van Askria. E ele ameaça contar pra todo mundo para assim ninguém aceitá-lo como mestre de armas. Até chama o seu filho de assassino. E o Reinhard fala: vice-capitão, não importa quantas vezes você disser eu não entendo, e que ele está enganado. O inimigo era um cadáver animado por meio de artes secretas. Aquela não tem que ser tido meio que a avó dele. Então o Raquel pergunta sobre aquele olhar de desaprovação entre eles. E o Raquel vai continuando surtando até que o Wilhelm o interrompe. O Raquel pergunta se meio que o Wilhelm vai deixar isso meio que passar. E o Wilhelm só pede pro Raquel parar, pois ele já teve o suficiente. E nisso ele vai pegando as cinzas meio que da Teresina e meio que enroladas no manto que ela tava usando. Ele pede para os dois, tanto pro Rico quanto o Reinhard, para não virem. E é aí que o Wilhelm meio que pergunta ao Reinhard se ele se arrepende por ter matado a sua avó. E o Reinhard só responde que ele só fez o que era certo, nunca se arrependeria disso. E o Wilhelm:
De fato, é mesmo. Você está certo, eu estou errado. Portanto, ele não tem mais nada a dizer a ele. E a força dela é certamente necessária meio que para o outro campo de batalha. E nisso, Reinhard vai embora. Wirral também vai embora, mas o Henkel meio que queria ir junto com seu pai porque ele não pode ir sozinho. O Wirral fala pro Henkel que não precisa se preocupar com ele e que o Henkel precisa pensar na sua própria segurança. Isso já basta. E nisso o Henkel meio que já surta de novo. E o episódio termina assim. Mas o vídeo não acabou, pois agora sim a gente vai ter que conversar sobre a família Aster. Senta que lá vem a história. O Reinhard fez o certo em matar a sua avó? De fato, a Teresina era um cadáver revivido. E o Reinhard só cumpriu seu dever como Santo da Espada ao proteger o Wilhelm e o Henkel. Mas é tudo isso mesmo? A gente viu no episódio que a linhagem da família do Reinhard está destinada a receber a bênção e repassar o poder. Mas que isso não é visto como algo benéfico ao indivíduo. Tá mais por uma maldição. Pois ser o Santo da Espada é se tornar a espada do reino, ou seja, uma arma viva. Se tornar o pilar moral ao país. Mas a que custo? A gente viu o que a Teresina sentiu aos 12 anos ao receber meio que a bênção meio que da família. E você viu que ela não estava nada feliz, que ela chorou, que ela foi forçada a ir à guerra devil-humana só porque ela herdou meio que a proteção divina. E no fundo ela era apenas uma garota que foi controlada pelas inconveniências do destino. E quem a salvou do inferno chamado de si mesma foi o Wilhelm. Wilhelm é tipo uma espada afiada. E a Teresina, como ela é santa da espada, é capaz de entendê-lo. Ele aprendeu a ser mais flexível, enquanto ela finalmente encontrou motivo para meio que usar a sua habilidade com a espada. E por causa disso, e também pelo seu amor, os dois se salvaram um ao outro. Wilhelm tomou a espada de Teresina para que ela pudesse viver a vida na qual ela tanto sonhou. Mas o destino, também chamado de roteiro, não permitiu que isso escapasse impune. E isso fez que a Teresina não só perdesse a proteção divina da espada, mas como também a sua vida pelas mãos da Pandora. Em contraponto, o Reinhard virou meio que o Santo da Espada após receber a bênção. E graças à sua conexão misteriosa com o Odd Laguna, que seria meio que a fonte de energia de ReZero, ele era capaz de receber várias bênçãos, se tornando o Santo da Espada mais poderoso da história. Mas a vida do Reinhard foi mais cruel do que da Teresia, pois como espada do reino ele foi usado como uma arma, e sequer ele era tratado como humano, até o ponto que o Reinhard passou a usar meio que a máscara de Santo da Espada para não se abalar. E essa personalidade humilde que meio que esconde suas verdadeiras emoções foi fortificada pela desgraça da família Aster. Wilhelm caiu em luto e se enfureceu com o neto, enquanto o Henkel descontou no Reinhard chamando o seu filho de assassino. E não é só meio que o universo de ReZero que meio que trata o Reinhard como uma arma conveniente, mas como muitos telespectadores e leitores de ReZero também o tratam assim. Na minha opinião, eu não vejo o Reinhard como uma arma, pois meio que eu já tive meio que minha experiência de pessoas serem vistas como armas em Naruto no arco do Zabuza. Inclusive eu posso fazer um vídeo meio que falando desse arco e por que ele é o meu favorito de toda a fase Naruto. E tendo em vista que o ponto de vista do Reinhard ainda meio que é um spoiler gigantesco, podemos deduzir que o nosso menino esteja quebrado. De longe, Reinhard e a sua família são um dos pontos mais bem trabalhados em ReZero. Reinhard estava certo em matar a Teresia? Sim! Como alguém que deveria cumprir seu dever. Mas enquanto as suas emoções enquanto neto, ele jamais expressou seus pensamentos e sentimentos quanto a nenhum dos acontecimentos. E tudo porque ele foi criado e condicionado a isso desde o começo. E naquele momento, após a Teresina falecer, o Wilhelm sabia que o Reinhard estava aqui como Santo da Espada.
e não como neto. No fundo, ele se sentia mal por desejar que o Subaru fosse seu neto ao invés do Reinhard. Se o Subaru fosse meio que um da família Aster, com certeza ele sofreria bastante com os membros da família. Ele seria que nem a Cinderela. Mas, ao contrário de 12 meses malvadas, ele ganharia o Reinhard, que ele é um santo puro. Aqui, todos os sentimentos de todos os Asters, o Reinhard, o Irra e até mesmo o Henkel, são trabalhados com delicadeza. Esse discurso que meio que eu dei meio que pra vocês, meio que foi baseado num post do Twitter de uma usuária chamada Jen. Lá, ela fala muito sobre ReZero e ela é a autora de Ryota, em que inclusive eu leio alguns capítulos e eu achei muito bom. Resumindo, foi um episódio muito magnífico, estrelado pela família Aster. E é uma pena que essa família meio que esteja arruinada de desgraça, principalmente por parte do Reinhard. E eu só fico pensando que caso meio que o Subaru tenha conhecido o Reinhard primeiro e ele tivesse ficado com ele. Bom, isso daria uma ótima ideia para o Ô Baruçu, vamos fazer essa fanfic meio que desenrolar? Bora de cabeças, porque de vez em quando seria muito bom. Esse foi o clássico episódio 14 da terceira temporada de ReZero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta, busy, fui.